Shalom, alunos e alunas do nosso seminário metodista César da Corso Filho. Nós estamos aqui para mais uma aula de exegese e teologia do Antigo Testamento, trabalhando especificamente os livros do Pentateuco. E hoje nós vamos nos debruçar de uma maneira panorâmica na teologia proposta pelo livro de Levítico. Mas, como de costume, vamos ter uma palavra de oração nessa hora. Eu convido você a orar comigo. Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor pelo Teu imenso amor, pela Tua graça que se renova, assim como a Sua misericórdia, a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós invocamos o Espírito Santo para que Ele nos conduza nessa aula, para que o Senhor seja o nosso professor, o Espírito Santo seja aquele que irá nos instruir. Leva, portanto, nessa hora, os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, Senhor, e anula todo sofisma e altivez que se levante contra o conhecimento da Tua palavra. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo oportuno, esse tempo chamado Kairos, como diz a palavra de Deus, o tempo de Deus. É o tempo oportuno, é o tempo da oportunidade, é o tempo de estudarmos a palavra dele, aprendermos mais acerca dos princípios das Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Levítico, que é um livro, para muitas pessoas, difícil, complicado de entender, porque trata de uma série de rituais, uma série de detalhes que para muita gente fica meio confuso, meio complicado de entender. Só que, em primeiro lugar, a gente precisa remeter a nossa mente àquela dispensação chamada dispensação da lei. Levítico é o terceiro livro das Sagradas Escrituras, é o terceiro livro Pentateuco e da Bíblia Sagrada, tanto da Torá quanto para nós o Antigo Testamento, é o terceiro livro. E ele vai tratar detalhadamente sobre adoração, sobre rituais, sobre as leis que regiam a vida dos israelitas. E eu sempre tenho proposto nessa aula fazer um link, sempre faço um link do Antigo com o Novo Testamento, e nessa aula não vai ser diferente, porque eu vou repetir isso, vou ser exaustivo nessa repetição, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o aprendizado se dá pela repetição. Moisés também falou isso lá em Deuteronômio. Então, para que isso fique inculcado na sua mente, a Bíblia fala de um só personagem principal. É um só personagem que permeia toda a Sagrada Escritura. Você sabe que é Jesus. E Levítico não foge a essa regra, Levítico não foge a essa visão bíblica que eu acabei de falar. O nome original do livro de Levítico, no hebraico, ele chamou, ou Vaikra, como diz na língua hebraica, que vem justamente da primeira expressão. Uma observação interessante: todos os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele tem essa peculiaridade. Os seus nomes estão ali na primeira frase do início dos seus livros. E a primeira frase que está no livro de Levítico é: ele chamou. Esse título Levítico vem do grego Levitikon, que significa algo relativo aos levitas, a tribo de Levi, que foi a tribo que o Senhor deu ordem a Moisés para que eles fossem separados para o serviço sagrado, o serviço do sacerdócio. Então, eu, abrindo aqui um parênteses, me recordo de algumas pessoas sempre se referirem como levitas, e isso não é uma linguagem apropriada para essa dispensação da graça, até porque o livro de Hebreus, a gente vai mencionar o livro de Hebreus nessa aula, ele traz uma nova perspectiva no tocante ao sacerdócio. Nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Amém? Isso que fique claro. Quando você lê Hebreus, isso fica bem explícito, que nós não estamos mais. Mas eu ouço por aí
e isso é errado, as pessoas falarem que aqueles e aquelas que tocam no ministério de louvor, no ministério de música de uma igreja, são levitas. Isso é errado. Se nós fôssemos agora remeter todo o apanhado levítico, todo o ofício sacerdotal levítico, os músicos também seriam levitas, né? Se nós fizéssemos agora uma conversão, mas nós teríamos as pessoas que trabalham na comunhão, as pessoas que trabalham na comunicação, as pessoas que trabalham no santuário, na diaconia. Como não é o caso, nós estamos hoje na dispensação cujo livro de Hebreus nos apresenta, e todos aqueles sacrifícios que eram destinados aos israelitas para fazer, e tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Deus queria não visitar o seu povo, por isso que ele dá ordem para que se estabeleça o tabernáculo. O tabernáculo era a garantia da presença de Deus no meio do seu povo. Deus não queria só visitar o seu povo, Deus queria habitar. Então ele dá uma ordem a Moisés, ele pede para que seja preparado o tabernáculo da melhor forma possível, chama Bezalel. Êxodo capítulo 31 e capítulo 36 fala desse personagem. Eu amo essa narrativa porque fala de alguns detalhes importantes e de algumas aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida hoje. Então, para início de conversa, nós precisamos entender que o livro de Levítico trabalha nessa tríade, trabalha na questão da adoração, na questão dos rituais e nas leis que regiam os israelitas. Eu continuo no próximo vídeo.